rádio anunciava a última notícia. O primeiro-ministro da Áustria acaba de ser substituído por um chatbot de inteligência emocional treinado nos discursos de Ned Flanders. O índice de aprovação subiu para 98%. Elias sentiu um nó no estômago. O mundo estava se tornando uma paródia de si mesmo para esconder uma verdade mais sombria. O storyboard que ele carregava em um drive criptografado não era apenas uma previsão de um desastre. Era a prova de que a realidade física estava sendo reescrita para economizar memória RAM do universo. Se Groening era o arquiteto, 2026 era o ano em que o servidor ficaria cheio. Um drone de segurança, com o formato da cabeça do palhaço Krusty, desceu do céu, disparando feixes de luz paralisante contra o teto do carro. "Manobra de evasão, Sarah!" Elias berrou, enquanto o carro derrapava em direção aos túneis de vácuo subterrâneos. Ele precisava encontrar o Sindicato dos Roteiristas Fantasmas, um grupo de resistência que vivia nos esgotos de Hollywood, antes que o Frame 402 se tornasse realidade. Os túneis abaixo de Los Angeles cheiravam a eletrônicos queimados e mofo. Foi ali, entre quilômetros de cabos de fibra ótica inúteis, que Elias encontrou o que restava da humanidade analógica. O sindicato não era formado por heróis, mas por homens e mulheres com as mãos manchadas de grafite e mentes cheias de continuidade narrativa. "Você trouxe o Santo Graal?" perguntou uma mulher de cabelos grisalhos, saindo das sombras. Era Margo, uma ex-showrunner que havia sido banida quando se recusou a usar algoritmos para escrever piadas. Elias entregou o drive. Em uma tela de tubo antiga, a única tecnologia imune à manipulação de sinal de 2026, eles carregaram o Frame 402. A imagem de Homer diante do computador quântico brilhou na escuridão do túnel. "Não é um computador", Margo sussurrou, aproximando-se da tela. "Olhe para os cabos, Elias. Eles não estão conectados à energia, eles estão conectados a veias." Ao ampliar a imagem em uma mesa de luz improvisada, o grupo ficou em silêncio absoluto. O storyboard de 1998 detalhava que em 13 de julho de 2026, a nuvem deixaria de ser digital. A atualização final, apelidada pelos produtores de O Grande Render, fundiria a consciência humana com o código da série. "Eles previram que o entretenimento se tornaria a única realidade", explicou Margo. "O mundo está ficando amarelo porque é a cor mais fácil de processar para a simulação. As pessoas estão perdendo os dedos mindinhos, como os personagens do desenho, porque economiza 20% de renderização neural. Groening não era um profeta, ele era um informante. Ele estava tentando nos avisar que fomos vendidos para um estúdio de animação interdimensional antes mesmo de nascermos." De repente, as paredes do túnel começaram a vibrar. Não era um terremoto, era um som rítmico, uma música-tema familiar que parecia emanar das próprias pedras. "Tan tan 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 ta ta." "Eles nos encontraram", Elias disse, olhando para o teto. "E eles estão trazendo a vinheta de abertura." A realidade começou a pixelar ao redor deles. Margo pegou uma caneta de animação antiga, feita de chumbo puro. "Se vamos viver em um desenho animado, Elias, é melhor aprendermos a desenhar nossas próprias saídas." Eles tinham menos de 6 meses até julho. O plano era simples e suicida: invadir o servidor central da Disney Fox, localizado no topo de uma réplica da usina nuclear de Springfield construída no deserto de Nevada, e deletar o arquivo mundoV.2026.exe, antes que o episódio final fosse ao ar. A travessia de Los Angeles até o deserto de Nevada no verão de 2026 não era mais uma viagem por rodovias de asfalto, mas uma navegação por um mar de detritos e miragens digitais. O grupo de Elias, agora reduzido a ele, Margo e um jovem hacker de celuloide chamado Kael, viajava em uma van blindada com placas de chumbo para evitar o rastreamento por satélite. O deserto havia se transformado, devido a um experimento de geoengenharia que deu errado em 2024, também previsto em um episódio de 2002, o céu sobre o Mojave era agora de um azul impossível, quase ciano, sem nuvens, como se o diretor de arte do planeta tivesse esquecido de adicionar texturas. No horizonte, as montanhas pareciam bidimensionais. "Olhem para o termômetro", disse Kael, apontando para o painel. 45 graus cravados. Não oscila nem um décimo. "É porque a temperatura não é mais climática", respondeu Margo, sem tirar os olhos do horizonte.
É uma configuração de sistema. Estamos entrando na zona de baixa latência da usina. Ao longo da estrada, eles passaram por cidades-domo. Eram comunidades fechadas onde os ultra-ricos viviam em réplicas perfeitas de bairros dos anos 90. Elias viu, através de uma fresta do domo de vidro, crianças brincando com modelos de brinquedo que imitavam fielmente os produtos da Krusty Co. O que era ironia nos anos 90, em 2026, era a única estética disponível. A profecia dos Simpsons não era apenas sobre eventos políticos, mas sobre a colonização do imaginário humano. O mundo parou de criar o novo porque o futuro já tinha sido desenhado em 20 produções clássicas. De repente, as paredes do túnel começaram a vibrar. Não era um terremoto, era um som rítmico, uma música-tema familiar que parecia emanar das próprias pedras. Tan, 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 tan. Não pare! Gritou Elias. Se pararmos, o sistema nos reconhece como objetos estáticos e nos apaga para liberar memória. Elias acelerou, sentindo o volante vibrar. No drive em seu bolso, o Storybird do Frame 402 começou a emitir um calor pulsante. Ele percebeu que o papel não era papel, era uma interface. Ao tocá-lo, ele viu flashes de julho de 2026, a usina nuclear de Nevada abrindo suas torres de resfriamento para liberar não vapor, mas uma névoa de nanorobôs amarelados que reescreveriam o DNA de cada ser vivo na Terra. Eles encontraram refúgio em uma estação de monorrilho abandonada no meio do nada, uma relíquia da grande bolha de infraestrutura de 2024. O lugar era um cemitério de metal retorcido e logotipos desbotados. Ali, eles montaram o acampamento base para analisar o código final. Elias, examine isso, disse Margo, projetando os dados do drive nas paredes descascadas da estação. O grande render de 13 de julho não é o fim do mundo, é o fim da individualidade. Os dados mostravam que a previsão de 1998 para 2026 envolvia um protocolo chamado sincronia total. Basicamente, em julho, a consciência de cada ser humano seria carregada em um arquétipo. O mundo seria dividido em Homers, Marges, Lisas e Barts. Não seriam apenas personagens, seriam funções sociais. Os líderes seriam os Mr. Burns, os trabalhadores, os Lennys e Carls. Eles estão transformando a realidade em uma sitcom eterna, porque é o modelo de sociedade mais estável que existe, sussurrou Kael, horrorizado. Sem morte real, sem evolução, apenas um ciclo de 22 minutos que se repete para sempre. O status quo definitivo. Enquanto discutiam, o rádio da van ligou sozinho. Uma voz familiar, jovial e sinistra ao mesmo tempo preencheu o ambiente. Era a voz de um executivo de tecnologia que todos conheciam, mas ele falava com o cadenciamento de um vilão de desenho animado. Saudações, Elias. Você está sendo muito difícil de animar. Seus movimentos são erráticos, seus diálogos não têm punchline. Por que resistir? Em julho, todos seremos amarelos, todos seremos amados e ninguém jamais terá que se preocupar com o amanhã de novo. Luzes de holofote cortaram a escuridão do deserto. Do lado de fora, o som de helicópteros que pareciam libélulas mecânicas se aproximavam. O sistema estava tentando corrigir o roteiro deles. Precisamos chegar à usina amanhã, disse Elias, pegando uma arma de pulsos eletromagnéticos. Se o mundo vai se tornar uma piada, eu quero ser aquele que estraga o final. Ele olhou para uma pichação na parede da estação, feita por algum rebelde anos antes. Dizia, onde está seu Deus agora? E abaixo, um desenho rudimentar de um homem gordo comendo um donut que parecia o planeta Terra. O tempo estava acabando. 13 de julho estava a apenas uma semana de distância. A usina nuclear de Nevada não se parecia com nenhuma planta industrial de 2026. À medida que Elias, Margo e Kael se aproximavam, a arquitetura perdia o sentido físico. As torres de resfriamento tinham curvas impossíveis, desafiando a gravidade como se fossem desenhadas por um animador preguiçoso. Não havia janelas, apenas fendas que emitiam luz neon violeta constante. Se o sistema tentar nos apagar, usem a lógica do gag, instruiu Margo, entregando a cada um pequeno dispositivo que emitia frequências de áudio dissonantes.
Se fizermos algo totalmente inesperado, algo que não se encaixa na narrativa deles, o algoritmo de previsão sofre um erro de processamento e nos perde de vista por alguns segundos. Eles entraram no perímetro. Os guardas não portavam rifles, mas bastões de luz que achatavam qualquer objeto que tocavam, transformando matéria 3D em planos bidimensionais inertes. Kael foi o primeiro a testar a teoria de Margo. Quando um guarda o encurralou, ele não lutou. Ele começou a dançar um sapateado frenético, recitando a tabela periódica ao contrário. O guarda travou, sua cabeça oscilando entre frames, até que ele simplesmente desapareceu em um puff de fumaça lógica. Eles entraram no átrio central. O chão era feito de um vidro tão polido que refletia não o presente, mas o que cada um seria após o grande render. Elias olhou para baixo e viu seu reflexo. Ele tinha 4 dedos, uma pele de um amarelo doentio e uma expressão de eterna apatia cômica. Eles já estão nos processando, murmurou Elias, sentindo sua mão formigar. O ar aqui dentro está saturado com o limo primordial. No centro do átrio, um holograma gigante de um donut rosa girava lentamente. Não era um símbolo de fome, mas um acelerador de partículas. Cada granulado colorido no topo do donut era, na verdade, um servidor quântico contendo memórias de bilhões de pessoas, prontas para serem reformatadas para a estreia de julho. O plano da Disney, Fox, Google era claro: converter a biomassa da Terra em poder de processamento para manter a série rodando para sempre, alimentando-se da nostalgia infinita de uma humanidade que se recusa a crescer. Eles subiram ao último andar, o nível 7G. Lá, não encontraram um supercomputador, mas um escritório que parecia ter sido transportado diretamente de 1989. Havia cinzeiros cheios, pranchas de desenho inclinadas e o cheiro nostálgico de café barato e fotocópias. Sentado atrás de uma mesa de mogno maciço, estava uma figura envolta em sombras. Quando ele se virou, Elias soltou um grito sufocado. Não era Matt Groening. Era uma entidade composta por bilhões de pixels cintilantes que mudava de forma constantemente, alternando entre os rostos de todos os personagens que já existiram na TV.